mas vem do coração. E envolve um relacionamento verdadeiro, uma entrega verdadeira, que é movida não só por nós, não só pelo amor que nós sentimos por Deus, mas também pelo amor que temos pelo Espírito Santo, por deixar Ele tocar em nós, por deixar Ele se fazer em nós. E adorar em verdade. A nossa adoração muitas vezes precisa ser sincera. Todas as vezes ela precisa ser sincera. Nós precisamos nos entregar de corpo e alma. Precisamos que a nossa fé nos deixe brilhar. Deixar que a nossa fé resplandeça pelos outros, por nós. Porque, já falei várias vezes aqui, nós somos um espelho de adoração, um espelho de amor. Então, quando nós adoramos verdadeiramente, em espírito e em verdade, nós mostramos toda a gratidão que a gente tem pelo Senhor. Porque a adoração, nós adorarmos, é também entrarmos em uma conversa. Falar, Senhor, a minha adoração hoje é só por gratidão. Eu estou adorando porque eu agradeço tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu agradeço, Senhor, por todo amor, por toda bondade e pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Porque se não são as oportunidades que o Senhor nos dá, de nada somos. Se não é o Senhor nos dando a oportunidade de estarmos mais perto, se não é o Senhor falando, filho, vem que eu cuido de você, nós não seremos nada. Então hoje, igreja, eu só peço que orem para Ele falando, Senhor, obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e adorar o seu nome. Porque de nada somos, senão a adorar o Senhor. Pois quando o passarinho não pode cantar, se a lua fica triste, pode até morrer. E tem asas, não quer nem voar. Seus olhos viram quase querendo chorar. Não quer e não descansa e para de comer.
filho, continua, porque eu vou ser contigo. Então, a única coisa que nós temos que fazer, igreja, é adorar o Senhor. Só Ele, somente Ele, porque Ele já disse, toda criatura me adora. Não, se o homem não adorar, os animais vão adorar. Se os animais não adorarem, as plantas vão adorar. Se as plantas não adorarem, as pedras vão adorar. Tudo adora ao Senhor. Porque nós podemos adorar, nós adoramos, que o Senhor continue fazendo. Pai, não somente dentro de mim,
na sua vida. Mas Senhor, está difícil, mas está complicado. E o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: a minha graça te basta. E o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu não sei como você está aqui, mas coloca a mão no seu coração aí onde você está e diz para ele: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode agir na minha vida. Coloca a mão no seu coração em espírito e em verdade diz: o que eu não posso fazer, diz para ele: Senhor, eu sei que tu podes. A mudança que eu preciso. Aleluia, super amorosa, eu preciso. Senhor, vem me socorrer, vem me socorrer. Pede para ele, filho de Davi, vem me socorrer. Jesus, o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Levanta sua mão e recebe a cura que eu preciso. E cai a super amorosa. A minha bênção, o que você busca, eu tomo. O Senhor é segundo o Senhor para receber. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer é a última vez, só a igreja diz: o que eu não posso. O que eu não posso fazer, diz, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Diz, Senhor, Senhor, vem me socorrer, Jesus. Ah, o meu milagre, Jesus. O meu milagre, Senhor, eu tomo. Faz assim, recebe o que eu preciso. Recebe sua cura, você é porta de cura. O milagre que eu espero, tu pode. Abra as mãos para receber. Abra as mãos para receber. Abra as mãos para receber. Aleluia, Jesus. Basta adorar em espírito e em verdade, se entregar verdadeiramente com amor. E tudo basta. Tudo desse mundo basta quando nós temos o amor dele. Tudo basta quando a nossa adoração é somente dele. Porque ele faz tudo. Ele sabe de tudo. Sabe do que eu preciso. Sabe do que a igreja precisa. E somente o amor dele basta. E tudo vai passar. Basta confiarmos, basta continuarmos adorando, seja em casa, seja no quarto, com a porta fechada, seja no serviço, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Se nós o adorarmos verdadeiramente, tudo basta, tudo passa. E ele vai continuar fazendo cada vez mais. Amém? Se nós sempre precisamos orando pelo dízimo, pelas ofertas e pela pregadora dessa manhã. Maravilhoso Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de partir da sua casa e que descemos do santo mente do Pai. Adorar mais somente o Senhor, louvar somente o santo mente do Pai. Obrigado pela necessidade, obrigado pelo amor, obrigado pelo cuidado. Senhor, que o Senhor possa vir
Nossas escolhas. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Honra-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra quem ouvir falar. Glória a Deus. O Senhor nosso Deus e Pai continua falando aos nossos corações nessa manhã, nesse culto de adoração ao nosso Deus e Pai. Nós viemos no único propósito, como o Senhor já usou a serva dele aqui, dizendo, né, que nós viemos adorá-lo em espírito e em verdade. Entregar as nossas vidas ao Senhor. Nós vivemos dias difíceis na terra, vivemos dias de muita apostasia, de muita entrega ao erro, ao pecado. E Deus nessa manhã, Ele começou o seu culto dizendo para nós que nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, nos chamando para um compromisso maior. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas 4. A palavra que o Senhor Deus nos traz nessa manhã. E eu creio que Ele vai continuar falando aos nossos corações, porque o Senhor é aquele que habita no meio do louvor. Você sabe, igreja, que no meio do louvor o Senhor nos liberta, nos cura, como Ele já usou a serva dele aqui. Jonas 4. Aleluias, glória a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Diz assim a santa e gloriosa palavra do nosso Deus: a ira de Jonas e a resposta do Senhor. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires. Fazes bem que assim te ires? Jonas, pois, saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo dela, na sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma baboeira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas muito se alegrou por causa da baboeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a baboeira, e esta secou. E aconteceu que, subindo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da baboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da baboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer. Numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Podem se sentar, igreja.
Glória a Deus. Nós temos a palavra do nosso Deus aos nossos corações nessa manhã, dizendo para nós sobre o nosso irmão Jonas. Nós conhecemos muito bem a vida de Jonas, né? O que foi a vida desse profeta, o que ele passou, o que ele cometeu, né? O quanto ele fugiu ali da presença de Deus. E quando eu olho para Jonas, eu me identifico muito com ele. E o Senhor quer que eu e você também nessa manhã nos identifiquemos com Jonas. Mas, irmãs, por que Deus quer que eu me identifique com Jonas? Porque muitas vezes, ou maioria das vezes na nossa vida, nós agimos como ele. Primeiro ele foge da presença de Deus, ele foge da vontade de Deus. Deus manda ele ir para um lugar e ele toma outro rumo, vai para outro lugar. E nós também agimos dessa maneira na nossa vida. Jonas, ele tinha um motivo porque ele agiu dessa maneira. Pelo menos nessa situação aqui. Teve outras 1000 situações na vida dele, mas nessa situação que ele agiu dessa maneira, ele tinha um porquê que ele agiu dessa maneira. Ele queria ver os seus inimigos, aquele povo ruim, aquele povo maldoso. Ele queria ver aquele povo destruído. Ele queria que aquele povo pagasse pelos seus pecados. Esse era o motivo dessa situação aqui de Jonas. Quando Deus pede para que ele vá ali e pregue o arrependimento. E na cabeça de Jonas, naquele momento, ele dizia: o arrependimento não é para aqueles que praticam mal, né? Aquele povo não merece a salvação. E quando Jonas ele tem essa atitude para com Deus e foge dali naquele momento, dizendo, né, eu não vou para aquele lugar, porque eu sei que se eu for e pregar a palavra, se eu anunciar o evangelho ali, pode ser que aquele povo se arrependa. Esse era o motivo a qual Jonas desobedeceu a Deus. Qual é o ponto que Deus quer chegar comigo e com você? Hoje na nossa vida não é diferente. Quantos pontos acontecem na nossa vida que nos leva também a desobedecer a Deus? Que nos leva a ir à mão contrária da vontade de Deus. E Jonas fez isso nesse momento. Naquele momento da vida dele, ele diz: eu não vou para onde Deus quer que eu vá. Eu vou para onde o meu coração me guiar. Só que a palavra do Senhor diz que enganoso, vamos falar juntos? Enganoso é o coração do homem. O nosso coração nos engana. Ele tem esse papel de ser enganador. Porque ele nos engana na palavra, ele nos engana no nosso sentimento, ele nos engana quando nós pensamos que é uma coisa e é outra, ele nos mostra uma coisa e no final é outra. Então o nosso coração, ele vem nos enganando. Então Jonas, ele foi enganado pelo coração. E quando fala coração, é a nossa alma, porque todo sentimento está na nossa alma. Então quando a Bíblia fala coração, está dizendo a minha alma e a sua alma, aonde está gravado todo o sentimento, tanto o bom quanto o ruim está aqui dentro. Então Jonas, ele se deixa levar naquele momento da vida dele. Eu não vou. Acontece tudo. Depois ele chega aonde ele tem que chegar. O segundo ponto que o Senhor está dizendo para nós, se nós conhecemos a vida de Jonas, é: não importa para onde vai levar você e eu as nossas emoções, o nosso coração. O Senhor diz: mas se eu tenho um plano, você vai chegar exatamente onde você tem que chegar. Se Deus tem um plano na minha vida, na sua vida, nós vamos chegar. Jonas chegou ali, aonde ele tinha que chegar. Tomou decisões erradas, foi guiado pelo seu coração, foi guiado pelas suas emoções. Irmãos, a coisa mais triste na vida do ser humano é nós sermos guiados pelas nossas emoções. É nós sermos guiados pelo nosso achismo. Eu acho que fulano não merece ser salvo. Jonas chegou nessa conclusão, o coração dele enganou. Eu acho
Teve outros milhões de pontos na vida de Jonas que não está aqui registrado. Mas o Senhor deixou, o Espírito Santo de Deus deixou essa parte registrada para dizer para nós: não deixe que o seu coração te engane. Não deixe que o meu coração me engane. E nós chegamos no ponto, no versículo 4, onde ele chega na cidade de Nínive. Ele passa por tudo aquela tribulação, por ser guiado pela sua emoção, por saber achar que fulano não pode ser perdoado, achar que Deus não pode salvar Nínive, porque Nínive é má. O Senhor diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então Deus está acima de nós. Nós não somos como Deus. Você imagina nós no lugar de Deus. Não tinha mais ninguém no mundo, irmãos. Nós já tínhamos consumido com tudo. Porque nós somos más. Nós temos um coração má. Nós queremos ser guiados pelas nossas emoções. Nós queremos ser guiados pelo nosso machismo. E Jonas foi guiado ali pelas emoções. Sofreu ao extremo. Porque toda vez que eu me deixo levar pelas minhas emoções e você se deixa levar pelas suas emoções, nós sofremos muito, irmão Sansão. Nós sofremos muito. E chega ali no ponto em que ele chega a Nínive para levar a santa e gloriosa palavra do Senhor. E toda vez que a palavra de Deus chega ao nosso coração, como Deus usou a serva dele na ministração, e nós damos ouvido à voz de Deus. Deus é Deus de oportunidade. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá. E Deus estava dando uma oportunidade para mim. Deus me deu uma oportunidade há 29 anos atrás, irmã Janaína, dizendo: eu vou tirar você desse monturo, desse lixo. Ele vai me busca e eu aceito essa oportunidade. Então o Senhor, Ele queria dar a oportunidade. Podia ser que Nínive não quisesse aquela oportunidade, mas Ele não deixa de dar a oportunidade, nem para mim, nem para você, nem para Nínive, nem para Bauru, nem para São Paulo, nem para canto nenhum na terra. O Senhor diz: a oportunidade está aberta para todos. A oportunidade está aberta para todos, irmãos. É que todos não querem a oportunidade. Quantas almas é ceifada por dia, quantas famílias é destruída por dia? É por gosto de Deus? Não! É porque eu digo não para a oportunidade que Deus está me dando. E quando eu digo não para Deus, eu estou dizendo sim para o mal. Porque existe 2 tipos de governo, 3 tipos. Primeiro, o do Senhor, nosso Deus e Pai. Depois o das trevas e depois o dos homens. Aí é nós que escolhemos quem que nós queremos deixar que nos guia. É uma questão de escolha. Quem você quer, quem eu quero que me guia? O homem. O Senhor já me disse e te disse: enganoso é o coração do homem. As trevas. Ou queremos ser guiados pelo poder de Deus? O Senhor queria que aquele povo, mais de 120 mil presbiterianos, fosse guiado pelo poder de Deus. Deus continua querendo a mesma coisa hoje, irmãos. Deus continua enviando Jonas. Nós estamos para lá, daqui a pouco lá em Arealva, falando: aceite a oportunidade que Deus está te dando. Pode ser que ninguém aceite, irmãos. Pode ser que você e eu chegamos na cidade de Nínive e ninguém aceita. Mas não cabe a nós fazermos o que Deus está nos ordenando a fazer. E quando ele chega, a palavra diz que ele prega, ele demora 3 dias falando. Ele sai gritando pela cidade, pedindo para aquela cidade se arrependesse, mesmo contra a vontade dele. Ele não estava ali porque ele tinha prazer no que ele estava fazendo. O terceiro ponto é que o Senhor está dizendo: faça a minha vontade mesmo contra a sua vontade.
Deus está dizendo aqui nesta manhã? Faça a minha vontade, Janaína, mesmo sendo contra a sua vontade. Porque toda vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus, você pode ter certeza que nós estamos fazendo contra a nossa própria vontade. E Jonas pregando, falando ali contra a vontade dele, mas ele estava ali, ele falou: arrependa. A destruição está chegando, se arrependa. Se arrependa. Deixa o Senhor Deus governar a sua vida. Deixa o Senhor Deus guiar os seus passos. E a palavra diz que aquela cidade, aquele povo deu ouvido à voz de Deus naquele dia. E quando o Senhor vê, irmãos, que nós ouvimos a voz dele e nos arrependemos, Ele muda toda a nossa história. Ele muda todo o rumo da nossa história quando nós nos arrependemos e reconhecemos que precisamos ser guiados pelo poder de Deus. E depois que ele prega ali, mesmo contra a vontade dele, no versículo 4, onde o Senhor está falando conosco também, diz que ele subiu no lugar mais alto, num monte mais alto, onde ele podia enxergar a cidade, e ele ficou ali esperando o que ia acontecer. O Senhor está dizendo: espera. O seu papel é só obedecer a Deus. O meu papel é só obedecer a Deus. E ele obedeceu, pregou a palavra e depois subiu, porque ele sabe, irmãos, que quando nós obedecemos a Deus, alguma resposta vem da parte de Deus. E ele ficou esperando, vou ver o que vai acontecer. Porque se Deus me mandou aqui falar com esse povo, com essa cidade, algo vai acontecer. Quando Deus fala comigo e com você, algo acontece na nossa vida. Quando Deus manda um Jonas vir ter comigo, vir ter com você, quando Deus manda um Jonas subir no seu santo altar e diz: fala para que o meu povo se arrependa, porque eu vou fazer algo a favor deles. Ele sabia que Deus ia responder. Porque Michele, ou Deus ia salvar aquela cidade inteira, irmão Daniel, ou ele ia destruir aquela cidade inteira. O Senhor está dizendo: ou eu vou salvar, ou eu vou destruir, mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus da Bíblia. Mas antes dele fazer tanto o bem quanto o mal, ele não gosta, não faz o mal. Quem faz o mal somos nós com as nossas atitudes. Mas ele nos dá a oportunidade. Antes que o mal chegue na minha vida, chegue na sua vida, ele está dizendo: eu estou te dando a oportunidade de escolha. Eu estou te dando a oportunidade de salvação, igreja. E Jonas ficou esperando, porque ele sabia. E o Senhor pergunta para mim e para você: você sabe quem você serve aqui nessa manhã? Eu sei quem eu sirvo aqui nessa manhã. O Senhor disse: se eu mandei você fazer, faça, porque eu vou te responder, diz o Senhor. Se eu falei que eu vou te curar, creia, porque eu vou te curar. Se eu falei que eu vou salvar a sua casa, creia, porque eu vou salvar. Creia. E Jonas, mesmo contra a vontade dele, irmãos, porque às vezes é fácil bater no peito, né? Eu estou aqui, Deus me colocou aqui, meu esposo, eu estou feliz porque nós dirigimos essa obra. Tipo, irmãos, nós fazemos contra a nossa vontade. Viu? Jonas estava ali contra a vontade dele. Mas nós estamos aqui dizendo: só o Senhor salva, só o Senhor liberta. Porque fazer a obra de Deus não é fácil.
obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. E Jonas senta lá e fica esperando. Porque ele diz: se Deus me mandou aqui, algo ele vai fazer. Senhor, se você veio aqui nessa manhã, porque eu vou fazer algo na sua vida. Se Deus te fez passar por essa santa porta, se Deus me fez passar por essa santa porta, chamada Casa do Pão, é porque Ele vai fazer algo na minha vida e na sua vida. Senão Ele não estaria falando comigo e com você. Jonas falou: eu não sei o que Ele vai fazer. Vamos falar junto? Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer, meu Carol. Ele vai fazer, meu Henrique. Ele vai fazer, igreja. Agora, o que Ele vai fazer só depende de mim e de você. Ele pode fazer o bem, salvar, libertar, mas Ele pode também decretar destruição total. Mas como assim? Não, é isso que Ele faz. Depende de mim e de você. A escolha é nossa. Aquele povo escolheu, naquele momento os ninivitas escolheu: nós vamos nos humilhar diante de Deus e Ele vai se arrepender desse mal que Ele estava tentando contra nós. Aleluia. Nós vamos nos arrepender. Vamos reconhecer que somos pecadores. Vamos reconhecer que somos falhos. Vamos reconhecer que somos violentos. Vamos reconhecer que somos incrédulos. E quando o Senhor olha e vê ali o arrependimento, Ele diz: eu vou salvar aquele que se arrependeu. Glória a Deus. Nós temos que nos arrepender todos os dias, irmãos. Às vezes é fácil falar de Jonas, né? Mas Jonas, você vê, menina, Jonas fugiu, pegou lá o navio e foi lá, né, para longe. Andou mais de 3.000 quilômetros, né, de distância. Mas o Senhor fala: você é igual a Jonas. Às vezes falando de Judas: olha, você viu Judas? Traiu Jesus por 30 moedas. Mas o Senhor olha para mim, para você, e fala: você também é um Judas. É verdade. Irmãos, nós precisamos nos policiar todos os dias e chegar aos nossos corações, à nossa alma. Essa palavra está dentro de nós: arrependimento. Nos arrepender. Dobramos nossos joelhos. Pedimos. Começamos a conversar com Jonas. Nós vamos chegar aqui nessa parte que o Espírito Santo está dizendo. E ele fica lá esperando. E Deus, com tanto amor, com tanta misericórdia, irmãos, que Ele não deixa nós esperando no sol quente. Quando Ele olha para Jonas, lembre-se da intenção do coração de Jonas. Você quer que eu destrua, né, Jonas? Eu conheço seu coração pecaminoso, viu, Deus? Você quer que eu feche aquelas portas e você dá tchauzinho para mim? Aí você vai beber sua vidinha, eu sei que você quer isso, mas não vai acontecer isso. E Jonas lá, mesmo esperando, o Senhor está dizendo: eu coloco uma sombra sobre você. Mesmo esperando, irmão Daniel, o Senhor manda aquele vento oriental para mim. Refresca aquele pecador. Refresca. Deus manda um refresco, irmãos. Deus está dizendo: eu estou mandando um vento calmo a soprar você. Eu estou mandando uma sombra. Enquanto você espera o seu milagre, você vai esperar na sombra. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, nós conseguimos nos rebelar contra Deus. E o Senhor fala: Jonas, você está esperando? Mandou aquela sombra. Depois o Senhor plantou ali na hora um pé de abapoeira ali. Imagina o Senhor plantando. Vamos confortar a sua espera. Irmãos, Deus está dizendo: eu estou confortando a espera aqui nessa manhã. Eu estou confortando. Mas está difícil esperar. O Senhor está mentirosa. Você está mentindo, mentirosa. Você está mentindo, mentiroso. Ainda que você e eu estejamos esperando, o Senhor está dizendo: você está esperando confortavelmente, Janaína.
Porque era para acontecer coisas piores, era para o sol derreter nosso miolo velho fraco. Mas o Senhor está dizendo: eu estou mandando sombra, eu estou mandando vento, eu estou mandando. Ainda enquanto nós estamos esperando, irmão Tiago, o Senhor está dizendo: você, com toda essa rebeldia sua, você está esperando na sombra. É para chorar, irmãos, porque nós somos assim, eu e você, nós somos Jonas, mesmo esperando na sombra, irmãos, mesmo esperando ali na sombra. Aquele ventinho oriental não é um vento forte, calma, quando passa, fala: ai, que delícia, obrigado, Senhor. O Senhor está dizendo: eu estou refrescando você nessa luta. Eu estou refrescando você. Quantos anos faz que eu estou refrescando você? Luta vai, luta vem, luta volta. E o Senhor está dizendo: você está na sombra, você não está no sol, no deserto. Eu tenho guardado você, eu tenho protegido você. Aleluia. O Senhor plantou ali, ó, cresce a baboeira. Eu fico imaginando o amor de Deus, irmãos. Imagina esse amor. Cresceu ali, Jonas ficou feliz no pé de planta lá que o Senhor plantou. Uma alegria. Olha que delícia, olha o Senhor cuidando de mim. E ele ficou feliz, a palavra que nós lemos diz que ele ficou muito feliz. Mas o Senhor é aquele que nos prova, viu? Ele plantou no dia, ficou lindo, irmão Alex, mas no mesmo dia ele mandou uma praga: coma o que eu dei para Jonas. A palavra diz que a praguinha comeu tudo, o pé que era bonito, verdinho, aí já secou tudo, já caiu do lado. É assim que Deus faz conosco, viu? Pois por que ele fez isso? Por que será que ele permitiu isso para Jonas? Ele deu ali aquele presente, Jonas se alegrou, e daqui a pouco o Senhor já permite que aquilo caia por terra, seca, para dizer para Jonas assim: meu Michele, Jonas, todo o poder está nas minhas mãos. Jonas, todo o poder está nas minhas mãos. Eu faço nascer hoje, faço morrer amanhã, Jonas. Eu quero provar você, para ver se você tem algo de bom aí dentro de você, Jonas. Você amou tanto esse pezinho de planta que eu plantei para você, você não aguou o pé de planta. Você não colocou fertilizante. Você, do jeito que você viu ele nascer, Jonas, você amou. E eu não posso amar quem está lá fora. Eu não posso amar aquele que está perdido na escuridão, da onde Deus me tirou, da onde Deus te tirou. Aí nós olhamos e pensamos só em nós mesmos. O Senhor está olhando para mim, para você, e dizendo: o que tem aí dentro do seu coração, Elias? O que tem aí dentro do seu coração? Que eu sou capaz de amar mais um objeto, um animal. Não que o animal não tem que ser amado, mas mais amor eu tenho que ter pelo meu semelhante, irmãos. Deus está nos ensinando nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Você está. E a tristeza de Jonas, nós temos uns argumentos com Deus que são terríveis. Eu falo por mim. Jonas começa a argumentar com Deus. Porque aí, hora que morre ali, o Senhor tira o conforto. Quando Deus quer nos ensinar, Ele nos tira do conforto. A sombra passou, o sol começou a queimar o corpo de Jonas. E o Senhor falou: tá vendo, Jonas, você não gosta que eu cuide de você, Jonas? Eu gosto. E por que eu não posso cuidar do Luiz que está ali atrás, Jonas? Meu Deus. E por que eu não posso ir lá nas trevas, Jonas, buscar mais um meu Deus que está lá, Jonas? Por
esquecendo que tem uma crise lá fora, gritando e chorando. Olhamos só para o conforto, é só para mim. A baboeira é só minha, porque Deus plantou para mim, é só dela. Obrigado, Senhor. Obrigado. E o Senhor diz: você é capaz de amar uma planta, Jonas, que você não cuidou, você não velou, você não fez absolutamente nada. Mas você não tem piedade de quem está lá fora, mas você quer que eu tenha piedade de você, Jonas. Então, quando Deus nos tira o vento oriental, que é aquele ventinho calmo, quando Ele nos tira a sombra, é porque nós precisamos nos arrepender. Vamos falar juntos? Quando o Senhor tira o vento oriental, tira a sombra, é porque eu preciso me arrepender. É porque eu preciso me arrepender. Eu preciso de arrependimento dentro de mim. Eu preciso me arrepender dos meus atos, dos meus feitos. Eu preciso me arrepender como a cidade de Nínive. E o Senhor disse: não é ruim ficar no sol, Jonas? Não é ruim ficar com a cabeça quente, Jonas, pensando nas pontas, nas fibras, sem a presença de Deus, Jonas? Não é, Jonas? Difícil ser perseguido, Jonas? Não é, Jonas? Não é difícil? Então o Senhor está dizendo: isso é viver sem mim, Jonas. Eu já vivi sem Jesus, você já viveu sem Jesus? Nós sabemos o que é viver sem Jesus. Nós sabemos o que é andar nas trevas. Nós sabemos o que é dor, o que é sofrimento, o que é tristeza. Nós sabemos disso. Mas eu quero a sombra só para mim. A baboeira que Deus plantou é só minha. Eu não divido com ninguém. Meu Deus. Aí o Senhor fala: sério, você está falando isso? Então espera só um minutinho. Do dia para a noite, o que era bonito e belo na nossa vida amanhece seco, esturricado. Porque pensamos só em nós. Não nos arrependemos, irmãos. Não fazemos uma análise de nós mesmos. E o Senhor Jesus diz na sua santa palavra: julgue o homem a si mesmo. Julga, irmãos, que eu venha me julgar. Eu tenho orado, eu tenho me arrependido. Ou eu sou como Jonas, cheio das razões. Vamos falar juntos? Cheio das razões. Jonas era um homem cheio das razões. Chegou para o Senhor e disse: eu estou com uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu quero até morrer. Olha, irmãos, falando isso para Deus. Eu prefiro a morte. Tem pessoas assim, irmãos. Nós somos como Jonas. Basta Deus tirar o vento oriental e deixar o nosso corpo no sol para nos ensinar. Nós não gostamos de ser ensinados, irmãos. Nós gostamos de viver uma vida à la vontade. Só que o Senhor diz: a minha liberdade é assistida. O homem gosta de muita liberdade. O Senhor diz: eu dou liberdade, mas a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade assistida. Ele nos assiste de perto. E Jonas falou: estou com tristeza que eu vou morrer. E o Senhor faz uma pergunta para Jonas e para mim nessa manhã e para você também. Viu? Você acha justo o argumento que você está usando para comigo? Eu não sei que argumento você está usando com Deus. Você não sabe que argumento eu estou usando com Deus. Mas o Senhor está dizendo: você acha certo esse argumento que você está usando comigo? A gente se coloca no papel de vítima diante de Deus. Ai, mas eu por mim, mas o presbiteriano, eu morria. Sério? Sério está falando isso, queridos? Nós usamos argumentos, irmãos, errados para chamar a atenção de Deus. Deus. A hora que sai o ventinho, que sai a sombra, aí nós queremos a morte. E Deus faz uma pergunta para ele, irmão José: esse argumento seu que você está falando para mim, você acha que é certo? Você não está se preocupando com mais de 120 mil, mas você, um negocinho desse tamanhozinho, você e eu, nós queremos desistir. Ai, para mim já chega, para mim já basta, para mim eu preferia a morte. Não, irmãos. O Senhor diz aqui para Jonas:
Você que tem a sua santa palavra aberta, a palavra do Senhor aberta. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa palavra estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarso. Porque o Senhor, o que o Senhor é? Misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem, que assim te ires. O Senhor disse para ele: Jonas, você está fazendo certo? Será que eu e você estamos fazendo certo diante de Deus? Usando esses argumentos, irmãos, esquecendo que Ele é longânimo, que Ele é misericordioso, que se eu e você em Nínive se arrepender, Ele muda toda a nossa história. O mal que Ele tentava, Ele diz: para agora, saia daí agora, porque Ele se arrependeu. Minhas mãos estão estendidas a favor dessa família, dessa casa, porque houve arrependimento. A palavra-chave é arrependimento. Glória a Deus. A palavra-chave é arrependimento. Pecar eu pego, você pega. Jonas pecou, vou pecar amanhã, depois, mas o Senhor está dizendo: a palavra-chave, Janaína, é arrependimento. Glória a Deus. Jonas, se arrependa! Mas em vez de nós nos arrependermos, nós puxamos esse argumento de pena diante de Deus, pastor Edson. Eu, por mim, eu morreria. Por mim, eu pararia tudo agora e voltaria para trás. Mas quem está te impedindo? Ninguém vai te impedir de fazer isso, não. Ninguém vai me impedir de fazer isso, não. Quer voltar, volta. Mas saiba de uma coisa: vai voltar na direção de Deus. Vai voltar sem a presença de Deus. Porque nós usamos esse tipo de argumento, irmãos. Por isso que muitas vezes crescemos, ou nem crescemos, melhor dizendo, ficamos doentes e fracos. Vou falar crente, doente e fraco. Porque não pode ouvir nada de Deus, só é Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus não dá nada para quem não se arrepende. Inclusive a salvação, irmãos, tem que ter arrependimento. Mais tarde, essa mesmo povo aqui, essa mesma cidade, uma outra geração, ela foi totalmente destruída. Você sabia disso? Quando o Senhor olha para Nínive, um tempo depois, presbítero Arnaldo, aquela Nínive que se arrependeu, aquela Nínive que se prostrou diante de Deus, aquela Nínive que se humilhou diante de Deus, quando o Senhor olha novamente para aquela Nínive um tempo depois, anos depois, geração depois, aquela Nínive voltou a ser uma Nínive corrupta, voltou a ser uma Nínive má, voltou a ser uma pessoa maligna, voltou a praticar o mal, voltou a praticar coisas que não agradam a Deus. E o juízo de Deus entrou naquela cidade e ela foi destruída. Precisamos aprender o verdadeiro evangelho. Se não houver arrependimento, não há salvação. Se não houver arrependimento, não há cura. Se não houver arrependimento, irmãos, nós não entramos no céu. E se não houver arrependimento, nós seremos o quê? Destruídos. Ai, mas Deus destrói. Não gostei, não. Mas não é questão de gostar ou não, irmãos. É questão de viver a palavra. É questão de se entregar para Deus. E quando Deus olhar para mim e para você, que somos a cidade de Nínive, que íamos ser destruídos pelo nosso pecado, íamos ser destruídos porque nós éramos pessoas más, irmã Simone. E Deus quer olhar para mim e para você hoje e continuar vendo arrependimento. Porque se Ele olhar para mim e para você como Ele olhou para mim, Ele viu um tempo depois. E o que Ele viu? Pecado? O que Ele viu?
dias, nós seremos destruídos, irmãos. Se nós voltarmos a praticar os atos pecaminosos que nós praticávamos lá atrás, nós seremos destruídos. Escuta aqui, você que está aqui, escuta eu que estou aqui nessa manhã. Deus enviou o Jonas para falar conosco aqui nessa manhã, e Ele está dizendo: não volte a praticar o mal, porque eu vou destruir você. Nós somos seres humanos cheios de razões, cheios de argumento para com Deus, irmãos. Queremos chamar a atenção de Deus, dizendo: se o Senhor não fizer a minha vontade, eu vou morrer. O Senhor está dizendo: morra, morra. Mas por que será que Deus fala assim? Não é será que fala, irmãos? Nós precisamos ouvir o Evangelho da salvação, irmãos. Nós precisamos, irmãos, estar preparados para a salvação, irmãos. Jonas, ele fez o que fez porque ele queria que Deus cedesse a vontade dele. O Senhor está dizendo: eu não vou fazer a vontade do homem, eu não faço a vontade do homem. E aí, quando Deus não faz a nossa vontade, nós usamos esse tipo de argumento, nos colocamos na posição de coitadinhos. Por mim eu morria, viu, irmão Rodinei? Como que a senhora está? Eu estou assim que por mim eu morria, viu? Viu? Sabe aquela pessoa lamentosa? Aquela pessoa que nada agrada a ela? Aquela pessoa que em vez de agradar a Deus, ela quer ser agradada, irmãos. Nós gostamos de bajulo, nós gostamos de tapete vermelho, nós gostamos de badalo, nós gostamos de elogio. Viu? É disso que Jonas gostava, e é disso que eu gosto, é disso que você gosta também. Só que o Senhor está dizendo: comigo você não tem, comigo você tem na verdade, a minha verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a verdade de Deus. Por isso muitos pararam no meio do caminho, esperando o bajulo. Por isso muitos. Não foi bajulado, irmãos. Não foi carregadinho, irmãos. Deus. Deus não fez a vontade, então eu vou parar. Não, irmãos. O céu é para os corajosos. O céu é para quem luta. O céu é para quem se arrepende toda manhã, dobrar o joelho e reconhecer: eu sou um Jonas, eu sou um Judas. Perdoa-me, Senhor, e salva-me da tua ira. Glória a Deus, aleluia. Salva-me e a minha casa, Senhor. Glória a Deus. Salvação sem arrependimento não existe. Quantos não estão parados, irmãos, com depressão, com síndrome do pânico, com desespero, com angústia, porque não acontece o que eles querem? Não aconteceu o que eu quero, então o Senhor está dizendo: pare com isso. Tenha compaixão. Jonas disse: o Senhor é compaixão, o Senhor tem compaixão, o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso. Jonas reconhecia tudo isso em Deus, e Deus olhou para Jonas: Jonas, eu quero que você tenha essa mesma compaixão, eu quero que você tenha esse mesmo amor, eu quero que você tenha esse mesmo arrependimento que aquela cidade teve. Mas ficamos presos, irmãos, que nem Jonas. Subimos no morro, ficamos lá esperando para fazer uma oração aqui, escrevendo. Irmãos, isso é feitiçaria. Isso é uma putaria, irmãos. O Senhor está dizendo: abençoa quem te persegue. Abençoa quem se levanta contra você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa. Sorria. O céu inteiro está olhando para nós nessa manhã, como está olhando para mim e para Jonas. Olhando o que, Luiz? As nossas atitudes. A gente fala muito de amor. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo de toda a minha alma. É bonito ouvir. Mas palavras são vazias. O Senhor queria atitude. E o Senhor quer a minha atitude e a sua atitude.
me arrependo. O Senhor vê por uma coisinha pequena, eu já quero morrer, eu já quero parar, eu já quero, né? Senhor, por mim eu morria. O Senhor está respondendo: morra. Não podemos ser bajulados, irmãos. Crente bajulado não cresce, irmãos. Incha. Aquela maçona gorda. Mas o Senhor queria que Jonas crescesse. Cresça, Jonas. Cresça, ele diz. Cresça, igreja. Cresça. E como que eu cresço? Me arrependendo. Você vai ver a hora que você for orar hoje. Eu for orar hoje, lembrar dessa palavra. Não, Senhor. Eu sou como Jonas. Eu gosto da sombra, eu gosto da água fresca, eu gosto do pé da baboeira, mas eu só penso em mim. Deus tem sido misericordioso para conosco. Antes de ensinar Jonas aqui, ó, ele preparou a sombra, ele preparou o vento oriental, ele plantou a baboeira, mas não estava bom, não. Eu quero mais, faz mais. Eu quero mais, manda mais para mim, Deus. E é assim que nós somos, irmãos. Quando vamos orar, nós oramos: eu, Senhor, e eu também, e eu, Senhor. E o Senhor diz: e aqueles que estão lá fora? E aqueles que batem no seu portão? E os orfanatos? E a casa de recuperação? E a missão? Aonde está? Não, irmãos, nós olhamos só para nós. Aí Deus não faz o que eu quero morrer. Aí eu entro em depressão. Jonas aqui entrou em depressão. Eu quero morrer. Eu fui tomado de uma tristeza tão grande que eu quero morrer. Não, irmãos. Não deixe essa tristeza do egoísmo entrar dentro da sua vida, nem eu deixo entrar dentro da minha vida. Que nós tenhamos nos posicionar e falar: Senhor, continue com a sua sombra sobre a minha cabeça e continue soprando o vento oriental aqui, que eu me arrependo. Enquanto nós usarmos essa palavra e vivermos ela, eu me arrependo. O Senhor está dizendo: a sombra sempre vai estar sobre você. Amanhã eu me arrependo. O Senhor está dizendo: eu vou soprar o vento oriental sobre você. Eu me arrependo, Senhor, do que eu fiz. Eu me arrependo do que eu sou. Eu me arrependo do que eu pensei. Era isso que Deus esperava ouvir de Jonas. É isso que Deus espera ouvir de mim e de você. Pode vir o que vir, Senhor. O Senhor é a minha força. Pode acontecer o que acontecer, Senhor. O Senhor é a minha rocha, o meu libertador. Eu estarei, Senhor, firmado na rocha chamada Cristo vivo. E vou aonde o Senhor me mandar. Falarei o que o Senhor me mandar falar. Glória a Deus. Vamos falar junto: mudança de atitude. Se colocar de pé. Mudança de atitude. Deus esperava que Jonas mudasse a sua atitude. Deus espera que eu e você mudamos a nossa atitude. E reconhecemos, irmãos, que o mundo lá fora está um deserto puro. Mas, irmã Janaína, presidente Arnaldo, igreja, o Senhor está dizendo: eu sou sombra para vocês. Eu sou o vento oriental na sua vida, soprando de leve. Mas às vezes, irmãos, ou a maioria delas, eu estou tão presa em mim mesmo como Jonas, tão presa nos meus próprios assuntos, irmãos, que eu sou incapaz de reconhecer que Ele tem sido a minha sombra e o meu vento oriental. Você reconhece nessa manhã que Ele tem sido a sua sombra? Ah, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Nem quero saber, nem ouse me contar.
arrependa, irmãos, de tanta ingratidão. Se arrependa de tanta murmuração. Se arrependa de tanta inquietação. Deus é Deus de oportunidade. Ele dá oportunidade para todos, irmãos. A diferença é se eu vou aceitar ou não aceitar essa oportunidade. Mas que Ele dá, irmãos. De repente eu não quero essa oportunidade. E o Senhor diz: você será destruído. Mas se Ele olhar para mim e me ver arrependido, como Ele viu Nínive naquele momento, vestido ali de pano de saco, de joelho, dizendo: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Ele vai dizer: para! Não toque nela. Sinta o que Deus está falando com você, meu irmão. Para! Não toque nela, não toque na telha, não toque na casa da telha, não toque nos filhos da telha. Porque eu vi arrependimento. Irmão Alex, é arrependimento. Pegar, nós pegamos, falhamos, nós falhamos. Nós somos Jonas, nós somos Judas. Mas Ele está dizendo: eu quero ver uma atitude: arrependimento. Se arrependa das palavras torpes que saem da sua boca e da minha boca. Porque da boca de Jonas saiu palavras torpes, palavras que entristeceram o Espírito Santo. Eu quero morrer. Porque não foi quando você vê um cidadão, uma cidadã falar isso, você vai falar: isso é cheio de soberba. Essa bicha velha ali é cheia de soberba. Porque quem é cheio de soberba que fala isso se lamenta de noite e de dia. Por que tem tanto lamento? Porque não acontece o que a pessoa quer que aconteça. Eu quero que fulano morra, 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 morra. Mas você é um Jonas, você conhece que eu sou benigno. Você conhece que eu sou bondoso. Você conhece que eu sou misericordioso. Por que você está desejando isso, Jonas? Por que você está desejando isso? Se você sabe que eu vou dar uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade para o João. Deus mudou toda uma história. Deus mudou toda uma trajetória. Deus nos tira lá do Garcia, nos coloca aqui no Gasparinho, dizendo: lá tem, na cidade de Nínive, um homem chamado João. Eu vi. E lá você pregue para ele, irmã Janaína. Pregue para o João. Ele mora na frente da minha casa. Fale para ele se arrepender. Fale para o João: se arrependa. Deus tem salvação. A irmã Janaína fala domingos e domingos e domingos. Terminava o culto, eu pulava para lá. Terminava o culto, eu vai lá, irmãs. E ele está aqui. Porque ele aceitou. A questão é se vai aceitar ou não. Mas o Senhor está dizendo: se aceitar, eu salvo. João é o meu servo. A questão é aceitar ou não, irmãos. Tem uns que você prega e a pessoa não aceita. Mas o que vai acontecer? O Senhor diz: vai ser destruído. Vai ser destruído. Se não nos arrependermos, se não nos prostrarmos, se não nos reconhecermos, vamos ser destruídos, irmãos. Deus tem prazer na destruição? Não, Deus não tem prazer na destruição. Deus tem prazer quando Ele olha para a cidade de Nínive e vê arrependido, e vê a sua igreja ouvindo essa palavra dizendo: glória, glória, glória. Glórias ao meu Deus que olhou para mim e me deu a oportunidade de eu me arrepender. Glórias ao meu Senhor que salvou a minha casa e salvou toda a minha descendência. Mas se eu voltar a praticar amanhã, o Senhor disse: será destruído. Andar com Deus é arrependimento, irmãos. Vamos nos arrepender enquanto há tempo. Para que a sombra de Deus e o vento oriental continue sobre as nossas vidas. Ele jamais, irmãos, vai deixar um ser humano arrependido no sol do deserto, na angústia da vida. Ele jamais vai deixar, irmãos, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que seja, irmãos. Se nós nos arrependermos, Ele está dizendo para mim e para você: eu jamais vou permitir que
que o mal chegue até a sua casa, até a minha casa, até a minha vida. Maravilhoso Deus, nós ouvimos a tua santa e gloriosa palavra. O Senhor veio, o Senhor me exortando nessa manhã, e eu te louvo, porque o Senhor me exortou. Eu te louvo, meu Senhor, porque o Senhor me chamou para arrependimento. O Senhor me chamou, meu Senhor, para uma oportunidade única. Eu te louvo, meu Senhor, pela salvação. Eu te louvo, porque o Senhor disse no
e que eu me arrependa. Porque o inimigo das nossas almas tem ceifado todos os dias, ele tem saqueado, levado para as profundezas da escuridão almas que não se arrependem, almas que Deus dá oportunidade. Vai lá, fala, vai lá, prega, vai lá, ensina. Não quero. É uma questão de escolha, irmãos. Deus não escolhe nada por mim nem por você. Ele só nos mostra o caminho certo. Se eu aceitar, Ele diz, serás perdoada. E a minha sombra está sobre a sua casa, sobre a sua vida. O sopro do vento oriental, o Espírito Santo de Deus, vai continuar soprando sobre nós todos os dias, irmão Alex. E nós vamos sentir o refrigério da salvação. Agora, se eu não aceitar, se você não aceitar, seremos destruídos. Seremos destruídos, iremos para as profundezas do abismo. Viver séculos e séculos sem fim nas profundezas do abismo. Pregue salvação onde você for. As demais coisas Ele acrescenta. Uma sombra, por exemplo. Meu povo está geladinho. Porque Ele é a nossa sombra. Aleluia. Ele é o vento oriental que assopra de você. Quem é Ele, igreja? Vamos falar junto. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos faz chorar ouvindo a palavra. É verdade. Que nos mostra nosso pecado. Que mostra nossa podridão. Que mostra quando somos falhos. Se entramos murmurando, vamos sair diferente. Vamos sair diferente. Vamos nos arrepender. Terça-feira Ele falou conosco que Ele é o nosso resgatador. Chorei no começo ao fim. Porque só Ele, irmãos, pode ir na cidade de Nínive e resgatar e te resgatar. Só Ele pode fazer a sombra para nós. Então nós saímos aqui com essa palavra, aproveitando a oportunidade. Ah, mas fulano é fulano, eu sou eu. Ah, mas o ciclano, Deus, a salvação é individual, irmãos. Você não vai salvar seu filho, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, sua vizinha, seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você não vai salvar ninguém. Lute pela sua salvação e eu luto pela minha salvação. Enquanto Deus me der vida e força, eu vou pregar salvação e arrependimento do pecado. Arrependimento, irmão, sem arrependimento, ó. Irmã Raimunda, sem chance. Seremos destruídos. Eu não creio, não se preocupe, você vai ser destruído mesmo assim. Viu? Eu não creio, mas você vai ser destruído, pode ficar tranquilo. Uma hora sua conta chega. Mas se você e eu nos arrependermos, Tiago. Arrependimento, Tiago. Arrependimento. Arrependimento. Todos os dias. E seremos poupados. Se Deus começasse a palavra aqui dizendo, quem quer ser poupado? Glória! Eita Deus! É assim ou não é? Mas aí o pregador esqueceu de falar, viu? Mas antes de você ser poupado, você tem que se arrepender, meu Deus. Tem que ter arrependimento na nossa vida. Quem está saindo fortalecido? Quem foi revelado? Eu fui extremamente revelado. Estou saindo firme, arrependida. No relógio de oração, se lembra dessa palavra? Primeira coisa, eu me arrependo. Primeira coisa, eu sou Jonas, sou Judas, sou má, sou pecaminosa. Se eu não reconhecer, eu não me arrependo. Só se arrepende quem reconhece. Porque enquanto eu achar que eu sou boazinha, né, irmã Vera? O pecado vai voando sobre a minha cabeça. É verdade. Ninguém é bom senão Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Convido. Pode aplaudir o nome do Senhor. Essa palavra em nome de Jesus.
Jesus. Já pega na mão da sua família. Glória a Deus. Eita glória. Que eu e você possa estar na avenida do arrependimento. Devemos não se arrepender todos os dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos amar o Pai e agradecer o teu nome por esta rica oportunidade. Agradeço Nós temos em te adorar e te exaltar. Em saber que nós somos e nada podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, reconhecendo que nós somos Jó, que nós somos Judas, que sempre queremos ir na nossa vontade. Mas a tua palavra é essa vontade é boa, perfeita e agradável. E essa vontade sempre vai na contramão da nossa, Pai. Sempre vai ao longo das palavras. E queremos deixar Ele, Pai. Até os meus amigos, Senhor Jesus. E esse é o nome de Jesus. A cada família que ele levanta essa boca, louca, profetizar. Teus filhos e a bênção se derrame até mil gerações. A família dos seus filhos e os filhos. Então vem comigo, vem. E a bênção se derrame até mil gerações. A família dos seus filhos e os filhos e seus filhos. E a bênção se derrame até mil gerações. A família dos seus filhos e os filhos. Família, Seja contra de Deus aí. É bênção, é bênção, é bênção, é muita bênção, edifica para o seu louvor. Minha família é um presente do Senhor. É um presente do Senhor. É um presente do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode passar para ele. Glória a Deus. Aprendemos que nós somos Jonas, somos Judas. Só que o Senhor ele nos dá a oportunidade de se arrependermos de Ele. Arrependo, Jesus. O Senhor nos ensinou que Ele sempre vai fazer que nós vivamos e nos chegue à vontade dele. E a vontade dele é na contramão da nossa. Verdade.
E quando seguimos a nossa vontade, nós somos destruídos. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando nós seguimos a vontade dele, nós somos mais do que vitoriosos. Glória a Deus. E a pergunta que não quer calar, irmão João, ele passou o cajado para você. Glória a Deus. Então, abre a boca. Acaba aqui? Não! Tá fraco, né, irmão João? Tá fraco, dá pra melhorar, vamos lá. Acaba aqui? Não! Continua onde, irmão João? Lá em casa! Deus vai continuar falando, vai continuar realizando essa obra maravilhosa nos nossos corações. A oportunidade está estendida e todos quanto receber, toma posse e permaneça até o arrebatamento da igreja, porque muitos têm parado no meio do caminho, muitos têm sofrido, muitos têm se lamentado, mas o importante é permanecer até o arrebatamento da igreja. Amém? Terça-feira estaremos aqui no culto de ensinamento da palavra do Senhor. Na quarta-feira tem o culto de oração, às 8 horas da noite. E domingo, às 9 horas da manhã, se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos aqui. Mas se acontecer o arrebatamento, nós encontraremos na glória, junto com o Senhor Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz e o Senhor te acompanhe.